Caminhando com Jesus, né? Estamos aqui na terça-feira, 16 de novembro, 33ª semana do tempo comum. Olha que bênção. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro de onde estiverdes. Jeremias 29, 11 seguintes, antífona para quem foi à missa hoje. Zaqueu, um publicano, esforçou-se ao máximo para ver Jesus. Seu desejo era sincero, e Jesus reconhece sua sinceridade. Ele também anseia pela vida e procura o Senhor, que se encontra com ele. Esse encontro traz uma radicalidade. Zaqueu muda sua vida em direção ao reino. E Jesus o confirma. Hoje a salvação entrou nesta casa. O encontro sem reservas com Cristo muda radicalmente a vida de quem o procura. Então, a motivação da missa de hoje fala justamente do evangelho de Zaqueu, né? Zaqueu, o pecador público. E aí, hoje, você indo à missa, você vai ouvir esse evangelho. Você não indo, você já o tem logo agora aqui na homilia diária com o Padre Ronaldo. Lucas 19, chegamos ao capítulo 19 de Lucas, de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Ele então correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce, Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, esse evangelho já é muito conhecido nosso, né? Vamos aqui à pista de reflexão que ele nos oferece. Apesar de ser desprezado pelos que se julgavam piedosos, Zaqueu era um homem importante, rico e de posição social. Sua vontade de conhecer Jesus devia ser muito grande, porque deixou de lado sua pose de homem sério e subiu numa figueira. Alguns deviam ter olhado para ele com um sorriso irônico nos lábios, mas ele conseguiu ver Jesus e até mais. Pôde recebê-lo em casa. Será que nos basta estar continuamente na igreja, recebendo a Eucaristia, mas não tendo um coração aberto para acolher Jesus, que resplandece sua face na face dos irmãos? É preciso pensar sobre nossas atitudes. Interessante, gostei dessas pistas. Então aqui nós temos Jesus agindo de modo diferente daquilo que pensava os grandes da religião da época, né? Zaqueu era um pecador público. Ele era um homem que não praticava no seu trabalho, ele tinha um cargo de confiança, ele representava o Império Romano, o poder político, no recolhimento de impostos. Então, Zaqueu, ele era desonesto. Ele sempre gostava de uma propina. Isso é comum no mundo da péssima política, da política perversa. Então, Zaqueu era conhecido como esse homem corrupto, esse homem injusto, esse homem ganancioso. Ele era rico na comunidade, mas a sua riqueza, todo mundo sabia que era fruto disso aí. E é estranho que Jesus, então,
percebe aquele homem no meio da multidão. Zaqueu era pequenininho, de baixa estatura. Então, no fundo, ele tinha uma vontade de ver Jesus de perto. E aí, sabendo que Jesus ia passar, o que acontece? A multidão era grande, então ele dá um jeito de, quando Jesus passar, ele vê Jesus. E aí ele usa um recurso que ele vê que vai dar certo, né? Como ele era baixinho, ele sobe numa figueira, numa árvore. Isso é comum, né? As pessoas subem em árvore para ver quando vai passar alguém famoso, que tem muita gente no percurso. Então ele subiu numa árvore, e aí Jesus, ele percebe que alguém ali no meio daquela multidão toda trazia dentro de si um desejo muito grande, um desejo de realmente fazer uma experiência de Jesus. E aí Jesus então fita os olhos em Zaqueu naquela árvore e vai dar o recado direto a Zaqueu: desce depressa desta árvore que hoje eu quero ir na tua casa. Aquilo causou um espanto nos homens da religião. Mas Zaqueu é um pecador público, ele vai à casa dele, Jesus foi, e Zaqueu acolheu Jesus muito bem. Na verdade, foi uma surpresa para Zaqueu aquele pedido de Jesus de ir até a casa dele. Então ele recebe Jesus muito bem, oferece um jantar. Certamente o coração de Zaqueu ardia com a presença de Jesus ali na sua casa. E Zaqueu então, sendo tocado pelo Espírito de Deus, ele então confessa a Jesus que ele está disposto a mudar de vida. E qual é o propósito de Zaqueu? Ele disse a Jesus: vou vender metade do que eu tenho, distribuir para os pobres e vou tentar reparar aqueles que eu defraudei, que eu roubei. Então Jesus devolve para Zaqueu uma palavra muito consoladora, confortante para ele. De fato, Zaqueu, você entendeu hoje que o caminho da salvação é este que você hoje fez a opção. Hoje, a salvação entrou na sua casa, disse Jesus para Zaqueu. Interessante que Zaqueu não é forçado a fazer isso, mas ele sente a vontade, a necessidade de abandonar aquela vida que ele levava, e ali estava Jesus, que acolheu o seu desejo, a sua vontade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que também, olhando para esse evangelho, não termos medo e receio de abandonar aquilo que nos impede de ser plenamente de Deus. Zaqueu teve essa consciência, essa coragem de abandonar aquilo que impedia ele de estar mais perto do Cristo. Então faça uma reflexão: o que é que eu preciso abandonar para estar mais perto de Jesus? Porque às vezes a gente critica as pessoas e a gente também é muito apegado a certas coisas e me impede de seguir Jesus. Então veja o que você precisa abandonar para seguir a Jesus e ouvir de Jesus no seu interior. Hoje também a salvação entrou no seu coração. Que Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado, na paz. Convido a você então, que gosta da homilia, no YouTube você se inscreva, assine o sininho para você receber aí a sua homilia, porque às vezes a gente esquece de enviar e as pessoas cobram. Você se inscrevendo no canal do YouTube Paróquia de Fátima em Itamaraju, você recebe automaticamente no seu celular. Deus abençoe, graça e paz.